sabe quem também estará em Brasília hoje, Sabino? Quem? Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, estará na capital federal para uma reunião com o ministro do Supremo, Luiz Fux, marcada para as 6h15 da tarde. Também vão participar desse encontro os prefeitos do Rio de Janeiro e presidente da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, o Eduardo Paes, e o prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira, vice-presidente de precatórios da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Em pauta, a ação da OAB contra a proposta de emenda à Constituição que muda as regras para o pagamento dos precatórios e cria alívio no caixa de estados e município. E da União. E o que são os precatórios? São ordens de pagamento expedidas pela Justiça para o poder público pagar determinada dívida quando não houver mais possibilidade de recursos. Em contato com a Rádio Bandeirantes, o prefeito Ricardo Nunes condenou a judicialização do tema. Cumprimentar aqui os ouvintes da Bandeirantes, poder tratar desse tema importantíssimo para a cidade de São Paulo e para todos os municípios do Brasil. Nós teremos hoje essa reunião com o ministro Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, para tratar da emenda constitucional 136, onde tramitou na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, a PEC 66, que foi aprovado. Pequeno resumo, a PEC 66, que é a PEC da sustentabilidade para os municípios, ela fez com que a nova lei desse um novo regramento, um novo calendário de pagamentos de precatórios, das dívidas com previdência, daquilo que sufoca o caixa das prefeituras do Brasil todo. Então, estou indo para Brasília, nessa reunião com o ministro Fux, junto com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, junto com o prefeito aqui de Santo André, o Gilvan, e outros prefeitos. Por quê? Aprovada essa PEC, que já vou explicar o que ela significa, a OAB ingressou com uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, para poder fazer com que o STF invalide todo um processo democraticamente discutido na Câmara. Eu fui para Brasília várias vezes, outros prefeitos, discutir audiências públicas, criou-se comissão especial, voltou na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, votou no Senado, ou seja, todo um trâmite legal com participação popular, e agora pretende a OAB fazer com que o STF anule todo esse processo que foi amplamente discutido e votado pelos eleitos. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a aprovação da PEC não significa calote no pagamento de precatórios. O que diz a PEC? Eu queria aproveitar aqui e didaticamente dar um exemplo concreto da cidade de São Paulo. Peguemos, por exemplo, os precatórios. Lembrando que essa PEC, ela não faz com que deixe de pagar precatórios. Em hipótese alguma, tem gente de forma desonesta falando em calote. Calote quando você não paga. Ninguém está falando em não pagar. Está falando em dar um regramento justo. Por quê? No ano passado, a cidade de São Paulo pagou 4 bilhões e 500 milhões de precatórios. Isso mesmo, 4 bilhões e 500 milhões de precatórios. Entraram 7 bilhões. Esse ano, previsto pagar 5 bilhões de precatórios. Entraram 8 bilhões. E o que são esses precatórios? São ações judiciais de décadas atrás, principalmente de sindicatos, ações coletivas, e que culminaram em decisões. Volto a frisar, não existe nenhuma pretensão de não pagar, mas fazer um regramento e um calendário para esse pagamento. No contato com a Rádio Bandeirantes, o prefeito Ricardo Nunes disse ainda que só no caso da cidade de São Paulo, a PEC dos precatórios libera 2,5 bilhões de reais para investimentos. Essa PEC, ela traz uma tabela onde, por exemplo, a cidade de São Paulo poderia ter um alívio de 2,5 bilhões, assim, tendo esse recurso para investir na cidade. Nós temos muitas necessidades de fazer obras de drenagem, de dar continuidade nas obras de drenagem, na construção de escolas, de UBSs, de UPAs, enfim, uma série de ações importantes para o povo de São Paulo e como é para cada prefeito das cidades aí pelo país. Nós estamos numa situação bastante difícil, não é justo que grande parte do recurso seja destinado a pagamento de precatórios em detrimento
de entregar serviço para a população. Então, a proposta é pagar sim, mas com um calendário onde não tire o dinheiro necessário do dia a dia, principalmente para as obras de infraestrutura necessárias. Então, a ideia é levar essa demanda ao ministro Fux, demonstrando a ele que o processo foi democrático, correto, votado na Câmara, votado no Senado, e que os municípios precisam desse fôlego para pagar as suas dívidas geradas por ações judiciais, mas pagar dentro de um calendário razoável que não prejudique, que não comprometa os investimentos necessários para a população. Prefeito, com todo respeito, é calote sim. Com todo respeito, as pessoas têm o direito de receber esse dinheiro e esperam, algumas delas, há décadas para receber esse precatório. O que é o precatório? O prefeito explicava. É alguma dívida que Prefeitura, Estado, União tem com o cidadão e que, ao invés de pagar, coloca a pessoa numa fila para receber quando puder. Essa proposta de prazos para pagamento já foi alterada 4 vezes. E dessa vez, praticamente o prazo não existe. É um prazo só de comprometimento de parte da receita líquida. Ou seja, a Prefeitura acaba financiando obras na cidade, o Estado idem, são 2,5 bilhões a mais para a Prefeitura, como disse o prefeito, 4 bilhões a mais para o governo do Estado. Essas obras são financiadas com dinheiro que o cidadão tem direito a receber e que está esperando tanto tempo. Muitas vezes o cidadão morre e não recebe. Mas aí vão dizer, mas muitas dessas pessoas venderam esses títulos no mercado financeiro para bancos e quem tem o direito de receber hoje são os bancos. Então não vamos pagar para os bancos. É verdade, isso acontece parcialmente e algumas pessoas que perdem a esperança de receber e, portanto, preferem nominalmente perder algum valor, né? Vender o título por um valor inferior ao seu valor de face para poder fazer algum dinheiro possível, porque sabem que na justiça, infelizmente, não tem obtido sucesso. O fato de ter sido aprovado no Congresso Nacional de forma democrática, e é verdade, e aí o prefeito tem razão, não significa que interesses de deputados em seus prefeitos, em suas áreas eleitorais, não tenham influenciado nessa decisão. Essa questão dos precatórios é vergonhosa, mais uma vez acontece no Brasil. Eu repito, é a 4ª vez que estão adiando o pagamento de precatórios. Os prazos nunca foram cumpridos por nenhum ente federativo, nem prefeitura, nem Estado e União. União um pouquinho melhor, de uns tempos para cá tem pago, mas prefeitura e Estado não pagam. Então, com todo o respeito, prefeito, não concordo com a sua posição e defendo aí aqueles que deveriam ser beneficiados com esses pagamentos dos precatórios. É o caso do pai do nosso ouvinte César, que mandou mensagem aqui dizendo que espera há 20 anos pelo pagamento dos precatórios. Que ele até faz um trocadilho aqui, chama de predatórios, porque nunca chega. E aí a prefeitura vai construir equipamentos públicos financiada pela população que tem dinheiro a receber.